evangelho que não transforma, eu digo para você que esse não é o evangelho. Evangelho que transforma, em primeiro lugar, ele dá uma qualidade de vida que antes não havia. E entenda, não é ausência de problemas e de dificuldades, porque elas estão aí no mundo, tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Você não tenha dúvida disso, que sempre vai haver dificuldades. Olha, sempre vai haver dificuldades e problemas, sempre vai haver. Então, não pregamos nunca evangelho ausência de problema. Mas a questão central é de que, à medida que as pessoas vão caminhando, o evangelho não fazendo efeito na vida das pessoas, ela se torna a mesma de antigamente, igual. Não houve mudança. Para mim, evangelho real, evangelho que deu certo, evangelho que a pessoa creu, é o evangelho que trouxe mudança. Eu não, assim, expressa-se assim, eu não sou mais como era antes. Isso é o evangelho. Se você olha para você, lá no seu coração, e você olha, e você é juiz, você é tribunal de você. Você se julga e você diz assim, eu continuo sendo, lá intrinsecamente eu continuo sendo a mesma. Eu digo para você, o evangelho não chegou em você. O evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho torna o pior dos pecadores perdoado e possuidor de uma nova vida. Isso é evangelho. Isso é a vida de Jesus em mim. Isso transforma, isso muda tudo. Os meus anseios, os meus projetos, tudo aquilo que antes eu imaginava foi todo modificado, todo transformado. Isso aqui nesse mundo. Eu vejo, por exemplo, lares. Eu disse isso já. É inaceitável que você que conhece a Deus, que você queira se separar. Guarda isso. Você que conhece a Deus, que tem uma aliança com o Senhor, que já foi batizado até, posso sacramentar isso, eu digo para você que qualquer tentativa de separação, ela é do inferno, e isso não está no conselho de Deus. Não tem jeito. Para você que crê, se separar da sua velha e do seu velho, só quando a morte acontecer. Nesse sentido, você vê, então, o mundo inteirinho sendo depredado. O mundo inteiro vivendo casamentos temporários. Lembrei aqui um tempo atrás, que no México existe casamento com data marcada. Você está casado, como um contrato, como um aluguel. Você está casado durante 2 anos. Sabia disso, Daniel? No México. O cara casa por tempo determinado. Lá existe uma modalidade de casamento que é por tempo determinado. Vamos casar por 5 anos? Que legal. Vamos. Rapaz, comodidades que os homens procuram arrumar, que não tem nada do ponto de vista de Deus, quando Deus diz assim, o casamento é até que a morte os separe. Para mim, à luz da palavra, pelo aquilo que eu entendo, eu acho que a única maneira de haver separação é adultério. Eu acho que aí, em havendo separação, em havendo adultério, me parece que a pessoa insistindo no erro, olha, é uma coisa gravíssima. Uma pessoa que adultera e insiste em viver no adultério, essa pessoa me parece que é franca a possibilidade de separação. Mas uma pessoa que caiu e se pediu perdão e se arrependeu, essa pessoa deve ser perdoada. Olha que loucura. Olha o que eu estou dizendo. Lucas, eles entenderam isso? Eu estou dizendo assim, que se casais aqui houver um caso de adultério, e esta pessoa se arrepender, de fato, se houver arrependimento de fato, eu diria para vocês que você tem que perdoar. E caramba! Complicado, mas você deve perdoar. Assim como Cristo te perdoou, havendo arrependimento. Não é qualquer coisa, não é qualquer promessa feita no ar aí que vai resolver a questão. Os casamentos estão se acabando todos. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Os casamentos estão acabando, rachando todos. Estão ou não estão? Daniel, você sabe a estatística de casamento separado? Eu queria até saber. É um horror. Isso é um aspecto, uma vida desgraçada aqui. Olhe para mim. Uma vida desgraçada aqui.
Uma vida correndo atrás, que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Não acha em lugar nenhum. Uma vida frustrada, o mais rico de todos os homens, frustrado. O mais poderoso de todos os homens, frustrado. Ele não consegue ter aquilo que satisfaça o seu coração. E me assusta muito que, a despeito disso, muitos, mesmo depois de terem ouvido tantas e tantas exortações, continuam nas mesmas práticas. Eu digo para você, ou você é extremamente insensível e incrédulo, ou você é muito burro. É bem isto. Essa é uma vida que não é atraente. A vida desse mundo não é atraente. Presta atenção. Ah, mas fulano tem um carro que é desse jeito. E aí, aquele menino, ele diz assim, eu quero ter um igual. E antes de ele ter o conhecimento dos mistérios de Deus, ele quer muito mais estar envolvido para ter o benefício de um carro especial, para ele dizer na sua roda que ele é uma pessoa diferente, especial. Este não é a proposta que Deus tem para nós. Lembre-se disso. Tendo o que comer e o que vestir, se dê. Ninguém me ouviu. Olha para mim. Tendo o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. Tá bom. Tá bom. Você não precisa, isso está implícito. Você não precisa ter, olha, não precisa ter carro do ano, você não precisa ter carro de 5 anos. Cara, isso tudo é secundário. O que importa é conhecimento de Deus e das coisas espirituais. Então, todo esse exercício, todo o trabalho do Evangelho é para acordar as pessoas, misericórdia, acorda para a vida, desperta para a vida, porque a coisa é grave e eu digo assim sem medo de errar, eu digo assim, você não tem nenhuma chance de viver uma vida legal para sempre até a morte, se não for em Jesus. Muito claro isso. E na sequência, e eu estou falando isso de 40, 50 anos, mas isso é uma parte do prejuízo. E a outra e principal é afastamento de Deus para sempre. E aí eu digo para você o seguinte, está louco? E aí eu estou dizendo de inferno. E aí eu estou dizendo de que a pessoa que não tem uma aliança com Deus, que não levou Deus a sério, ele está apartado de Deus. E não adianta falar um evangelho placebo, não adianta eu falar de um evangelho que eu não vivo. O evangelho, aquilo que eu creio, é a expressão do estilo de vida que eu tenho. Louco! E aí eu digo assim, rapaziada, que o grande e principal e maior de todos, você pode ter vivido muito mal aqui. Pode até seu casamento ter acabado, arrebentado tudo. Mas se você morrer sem o Senhor, você está afastado dele, separado dele para sempre. E aí alguém pode dizer que o inferno não é muito mal. Como alguns pensam que o céu não é tão muito legal. São dois extremos. O céu é extremamente maravilhoso. E o inferno extremamente pavoroso. Deixa eu falar para você, todos quantos estamos aqui, a expectativa que eu tenho, a oração que eu faço, é que todos nós que estamos aqui no dia da eternidade, todos nós estejamos para sempre com o Senhor. Porque se eu não estiver com o Senhor, eu estou definitivamente encerrado no inferno. E nós lemos textos e textos assim, estas coisas foram escritas, palavras de exortação, para exemplos nossos. Se Deus não poupou aos anjos que pecaram, lembra-se daquela pregação? Por que me pouparia? Deixa eu falar para você. Alguém fala assim, nós não devemos pregar o medo do inferno. Eu digo para você, tá bom, mas eu digo para você que você precisa saber o que é o inferno. O inferno é pavoroso. E quem morre sem uma aliança com o Senhor, sem que o Senhor viva nele, eu vou dizer para você que perdeu. E perdeu aquilo que lhe era precioso. E toda essa palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de exortação, para que nós que estamos aqui estejamos atentos a isso. Preste atenção. Portanto, todo esse trabalho do Evangelho, ele se resume ao seguinte: as pessoas reinarem aqui neste mundo
E quando terminarem a sua vida aqui, a vida eterna. Alguém tem alguma coisa melhor do que isso? Alguém tem? Olha o que eu estou falando. Todo exercício do Evangelho, tudo do Evangelho, é para levar as pessoas a terem uma qualidade de vida incomparável àquela daqueles que não conhecem. E depois, quando morrerem, ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja, estejam para sempre com o Senhor. Você tem alguma proposta maior e melhor do que essa? Valdemir, você tem alguma coisa melhor que essa, Valdemir? Caramba! O que vai na cabeça, no propósito e no desejo é a expansão do reino de Deus, no sentido de que outras vidas cheguem ao conhecimento. Porque se não chegarem, vão viver uma vida miserável e desgraçada. Uma vida de fachada, uma vida fútil, uma vida vã, uma vida vazia. E depois de tudo, como coroa dessa miséria, vai para o inferno, caramba. E o texto que eu queria dizer para vocês hoje é cegueira espiritual por visão celestial. Olha que título. Cegueira espiritual por visão, meu Deus, por visão celestial. Houve um dia que Paulo, ele estava preso, prestes a embarcar para Roma. E ele começou a testemunhar, para um rei, o rei Agripa, qual era a razão, o que estava acontecendo com ele. E a pergunta era, por que você está preso, Paulo? Qual é a razão de você estar preso? E ele começou a explicar o porquê, e é mais ou menos o que eu estou tentando explicar para você nessa direção. Ele falou assim, olha, eu estou preso aqui, mas eu não fiz mal nenhum. Eu não cometi dano algum, delito algum, mas eu estou preso. E ele diz assim, na razão, abra Atos 26, versículo 14 em diante, diz assim, depois que eles tiveram a luz, viram aquela luz intensa, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, quem tu persegues. Agora, levanta-te e põe-te em pé, e eu te apareci para isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Você consegue perceber que o que eu estou falando é harmônico com o que ele está vivendo aqui? E diz o versículo 17, Jesus dizendo para ele, eu te livrarei desse povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha o propósito da pregação do Evangelho, para lhes abrir os olhos e das trevas converter à luz e do poder de... Olha isso, Jesus misericórdia. Olha, para lhes abrir os olhos, sentido aqui, abrir os olhos significa que essa pessoa vai deixar de ser cega. Lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Isso quem disse foi Jesus para Paulo, quando ele estava preso. E aí Paulo ele acrescenta assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Tudo que nós fazemos e pregamos, olha para mim. Eu tenho, o meu espaço não é muito não, mas então preste atenção. Esfregue seu olho se você está com sono. Senão eu vou jogar água em você. Pronto? Olha lá. Todo o esforço é nós acordarmos as pessoas serem esclarecidas, serem iluminadas, porque a única coisa que pode alguém ser iluminado é quando a pregação da palavra ilumina o interior, que a palavra diz, entendimento. Antes de houver essa iluminação, as pessoas estão em densas trevas. As pessoas não entendem nada. As pessoas não conseguem discernir aquilo que é espiritual e acham que as coisas são todas iguais. Eles não percebem isso. São cegos, embotados.
E aí, a pregação que fazemos, que é o único meio, segundo a palavra mostra, de que a pessoa receba o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, é pela pregação da fé. E aí todos nós pregamos a fé, e aí eu trabalho lá do site e de tudo mais, e tentando fortalecer os irmãos cada vez mais na sua robustez espiritual, para que eles possam também ser instrumentos e úteis como ferramentas nas mãos de Deus, para que outras pessoas também venham a conhecer o Senhor. Há um esforço absurdo, tudo para acordar as pessoas. E aí você vai pregar a palavra para uma pessoa, a pessoa chega e acha que você é um analfabeto, um idiota e burro. Acha que você é um ignorante e que você não sabe nada. E toda a palavra, todo o evangelho, é para que aquela pessoa venha a acordar, despertar de um sono mortal que está levando e está caminhando ele para o inferno, caramba. Abra aí 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, diz assim, eu tenho que... Cegueira espiritual, quem foi? Olha só o responsável. Você pode achar que isso é poesia, você pode achar que isso não é bem desse jeito. Você tem direito de pensar que não é bem desse jeito. Mas eu te digo que é exatamente desse jeito. O diabo, todo o embotamento, toda a iluminação interior, o diabo é o responsável por isso. 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra. Olha que legal, pregar o evangelho puro, o evangelho simples. Ele diz assim, não falsificamos, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, olha isto, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou? Diabo cegou. Olha, a grande verdade é assim, olha, presta atenção. Ah, mas isso não é próprio do século 21. Deixa eu te falar. A palavra informa isso. Todo o entendimento não ocorre, não acontece, por uma vez que os olhos do entendimento de todos os homens estão apagados. Eles não têm entendimento das coisas. Eles não percebem as coisas. O responsável, quem está por trás disso é o diabo. Ah, o diabo de chifrinho. E o diabo? O que você acha do diabo? Ele existe? Foi o som original que falou. O diabo existe? O diabo existe? Você tem medo dele? Alguém falou sim. Quando eu começo a falar disso, quando eu falo muito de morte, todo mundo fala assim, não fala mais de morte, eu não aguento mais ouvir falar de morte. Mas eu falo de solução da morte, que é a ressurreição, que é a vida. Mas eu falo do diabo, e aí eu pergunto assim, fico assim, leva a uma crise. Você crê que ele existe? Aí você diz sim. E aí eu digo assim, você tem medo dele? É. Lembrando que depois que você for embora, você vai estar em lugares sozinhos na sua casa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Parecia que nem um monstro na sua frente? Tudo bem? Deixa eu te falar, essa é pura, é o inimigo de Deus. A coisa deixa eu falar para você, a coisa é gravíssima. O estado do homem é gravíssimo. Tanto é gravíssimo que Deus deu o seu filho para morrer por nós. Se fosse um momento, uma questão menor, deixa para lá. Mas a questão é gravíssima. O diabo, por favor, presta atenção, nisso caia na real.
Deixa eu falar para você, é isso. Não deve, você que crê, não precisa ter medo. Mas se você não crê, não posso dizer a mesma coisa. Aquele cheiro. Tudo bem? Pode ter um encontro com ele? Uma irmãzinha já fez assim com a cabeça, assim, não. É coisa grave, sim. Ah, não, eu não vou tratar do assunto, mas preste atenção. Tem que acabar a pregação. Pastor Eros, as crianças estão prontas. Espera um pouquinho só que eu... Judiação. Também falo muito, eu não sou objetivo, é uma coisa. Mas vale, só para fechar esse assunto, então. Semana que vem eu continuo nisso, mas só para fechar o assunto. Presta atenção. Você não pode... Gente amada, ô pessoal lá do fundo! Escute, olha só. Se eu tenho um problema, a ignorância sobre o problema e eu não me levantar contra aquela dificuldade, não é sábio e não é prudente. Se eu tenho sintomas e já aparência de alguma coisa que não convém, eu devo ir atrás de um especialista, de um técnico, de um médico, para entender aquilo que eu tenho. Isso é, no mínimo, inteligente, no mínimo, para não dizer, se eu não fizer isso, loucura. Querem que eu pare, né? Estou parando. Olha só, todo mundo, presta atenção, ô pessoal, me dê 5 minutos só, 5 minutos. Escuta só. Se eu tenho um grande problema, eu preciso encarar esse problema. Se eu tenho uma dificuldade, um assunto sério para ser resolvido, eu preciso enfrentar esse problema. O André sempre está falando a questão de câncer de mama, sempre uma preocupação, não é isso, André? De fazer todo exame precoce, cresce a possibilidade de cura, não é isso? Eu devo examinar, eu devo olhar para essas coisas. Se eu tenho um problema, eu tenho que ir atrás. Isso é sério. Do ponto de vista espiritual, eu digo que é a mesma coisa. O assunto com relação ao diabo, ele é grave. Ele não é um folclore. Ele não é uma invenção. Como é o nome daquele jacaré lá do... Cuca. Ele não é a Cuca, não, que é até bonitinha de desenho animado. Ele não é isso. Ele é seu inimigo, ele odeia você por conta de que quer destruir você, por conta de que você é alvo do amor de Deus. Nesse sentido, eu vou terminar a semana que vem. Nesse sentido, eu vou dizer para você com certeza. Todo o evangelho pregado, ele leva à convicção de vitória sobre a morte, sobre o pecado e, quer saber, sobre o diabo. Ele não tem mais, não há mais poder na vida dele que possa danificar a sua vida. Mas você precisa conhecer e precisa crer, porque se você não conhecer, você não vai crer. As questões que nós temos na nossa vida, essas questões têm que ser encaradas de frente. Eu vou parar agora, mas é só leve embora para casa esse assunto. A vida de Jesus em mim, a proclamação do evangelho, leva as pessoas, depois que, em ouvindo, crendo, elas têm solução e cura para as suas enfermidades. E aí, lembrando sempre do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.